FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O fósforo ele é um elemento essencial não só para as plantas, mas para todo ser vivo. O fósforo faz parte, por exemplo, do DNA de todos esses seres vivos. Na natureza, ele existe na forma de jazidas na crosta terrestre. E com o ritmo da agricultura e com o uso de fertilizantes fosfatados, estima-se que em 90 anos as jazidas vão se exaurir. Meu nome é José Luiz Estap, eu sou engenheiro agrônomo e engenheiro florestal e desde o início da minha carreira, minha área de atuação tem sido o estudo de manejo de florestas de eucalipto. O setor florestal como um todo, ele tem um grande impacto hoje na balança de exportação do Brasil. Por incrível que pareça, apesar de ter uma área plantada muito pequena do total do território nacional, que não chega a 1% do território nacional, o setor de florestas plantadas responde por mais de 70% do PIB florestal de que o Brasil usufrui. Então, é impressionante ver a capacidade de um setor que usa tão pouca terra em trazer tantos recursos para o país. Meu nome é Paulo Mazafera, eu sou professor da Unicamp. Pela minha formação de engenharia agronômica, me interessa bastante essa parte de nutrição vegetal, né? E fósforo é um problema, ou vai se tornar um grande problema no futuro. O fósforo é conhecido em fisiologia vegetal ou em nutrição mineral de plantas como um elemento essencial, ou seja, como um átomo essencial. Basicamente, as plantas elas precisam de 13 átomos para sobreviver. E sem esse átomo, ela não consegue completar o ciclo de vida dela. Sem esse átomo, ela pode morrer. Mas o fósforo tem uma coisa interessante também, porque comparado, por exemplo, com o nitrogênio, que é outro nutriente essencial, nós importamos praticamente 70% dos fertilizantes nitrogenados, 90% dos fertilizantes potássicos, potássio é um outro nutriente essencial, e 45% do fósforo. Mas acontece que as plantas têm uma eficiência diferente para usar esse fósforo, e essa eficiência está relacionada na interação do fósforo com o solo. Ou seja, quando eu jogo o fósforo no solo, apenas 30% dele vai ser utilizado pela planta, enquanto que o potássio é 70%, enquanto que o nitrogênio é 60%. Então, é por isso que a gente chama de eficiência do uso do fósforo. A planta, então, ela adquire mecanismos, o que o projeto visa estudar, são os mecanismos que existem entre diferentes espécies de plantas para que elas consigam captar esse fósforo que está no solo. O que é uma colheita de sucesso de madeira, né? De eucalipto? A primeira ponto de vista, o primeiro que vem à mente, tem que ter muita madeira. E é verdade. Quanto mais madeira você produzir ao final de um ciclo, de novo, em torno de 7 anos, maior o benefício econômico. Por quê? Numa mesma unidade de solo, no mesmo hectare, geralmente com os mesmos custos de produção, você obteve mais produto, no caso a madeira. Mas isso não é tudo, porque se isso acontecer só uma, duas, e na terceira vez você não tiver mais essa garantia de produção, você está fazendo um manejo chamado não sustentável. Então, a segunda premissa necessária para isso é que essa alta produtividade seja perpétua. Não é tão simples assim, porque não é só baseado falei, no manejo nutricional. Outras coisas influenciam nesse sucesso, como, por exemplo, a proteção da floresta em função de pragas e doenças que possam aparecer, em função do ambiente climático, déficits hídricos, né, secas que possam acontecer. Mas, em média,
Considerando que esses eventos climáticos sejam sazonais ou históricos, é de fato o manejo de nutrição o que vai permitir que a sua floresta seja no longo prazo sustentável. O eucalipto é muito importante na economia nacional. A gente distingue florestas plantadas de florestas nativas, né? No Brasil, as florestas plantadas, basicamente 70% delas são com eucalipto. Eucalipto e pinos, eles respondem pela produção da celulose mundial, tá? O Brasil é o país que tem a maior área plantada de eucalipto e, consequentemente, tá, é responsável pela maior produção de celulose no mundo, acompanhado de China e Índia. O eucalipto, por causa da sua variabilidade genética, ele consegue sobreviver em solos paupérrimos, tá? Então, ele tem uma capacidade de absorver fósforo. Então, o eucalipto também é uma planta escolhida exatamente porque ele consegue, de alguma maneira, sobreviver onde não outras plantas, não todas as plantas, mas enfim, que muitas outras plantas não conseguiriam. Então, se por um acaso o eucalipto tem essa significância, eu estudando eucalipto, de certa maneira, o fósforo, eu consigo reduzir a aplicação de fertilizantes, aumentar a eficiência da cultura e, economicamente, tornar a cultura mais interessante, né? Ele é composto por 9 experimentos. No primeiro deles, nós partimos de 25 espécies de eucalipto, né? Essas espécies foram selecionadas com base principalmente na madeira delas, né? Em determinadas características da madeira, né? E também da adaptabilidade das plantas ao ambiente. Então, nós cultivamos essas plantas em diferentes níveis de fósforo, tá? E o foco desse primeiro experimento era procurar plantas que fossem responsivas ao fósforo, ou seja, se eu colocar fósforo, ela cresce mais. Ou eficientes no uso de fósforo, ou seja, se eu tiver menor quantidade de fósforo, a planta vai dar uma maneira de captar isso daí. E agora vem a segunda etapa do projeto, né, com os outros experimentos, onde vai ter toda a parte de microbiologia, ou seja, nós vamos identificar os micro-organismos que estão na rizosfera, aquela camada fininha em torno da raiz. Nós vamos fazer análises de expressão gênica nas plantas para saber como que a planta sente a falta de fósforo e aí como que ela vai responder em termos de metabolismo, liberação de substâncias no solo. Isso acontece muito frequente em plantas. As plantas liberam determinadas substâncias que podem solubilizar o fósforo. Como que a raiz vai crescer, não só em profundidade, mas como também em estrutura, tá? Como é que ela vai explorar o solo, né? A cinética da absorção desse fósforo. E assim vai. Já estamos entrando na segunda etapa, são 3 experimentos que já estão sendo tocados ao mesmo tempo e nós temos 5 anos para completar esse projeto. O eucalipto é um gênero. Esse gênero contém mais de 800 espécies diferentes. O eucalipto é uma espécie que cresce de forma rápida comparativamente às outras árvores e um número mágico, só para dar ideia para vocês, fazendo um bom plantio de eucalipto, a gente espera que com um ano ele esteja por volta de 8 metros de altura. Isso se for colocado a quantidade adequada de fósforo por hectare, que não é muita. Por um padrão normal de solo do Brasil, nós estamos falando em aplicar de 30 a 40 quilos de fósforo por hectare para ter a garantia de um bom crescimento de eucalipto. E se não aplicar esse fósforo? Bem, se não aplicar esse fósforo, essa mesma árvore que poderia, essa mesma genética boa que poderia ter até 8 metros de altura, dificilmente passará dos seus 4 metros. Em relação ao, vamos dizer assim, o dia a dia do brasileiro, o que traz essa pesquisa? Logicamente tem um caráter de sustentabilidade muito grande, né? À medida que eu aumento a eficiência do uso do fósforo dessas plantas, significa que eu vou usar menos fertilizante. Certamente isso então deve afetar economicamente a vida do país, vamos dizer assim, né? Eu vou ter que importar menos fósforo, menos adubo fosfatado, tá? E isso deve ter um reflexo, logicamente, na agricultura. E tendo reflexo na agricultura, vai ter um reflexo na vida
do dia a dia do brasileiro. E, logicamente, que isso está relacionado com a produção de celulose, que é a principal finalidade da cultura do eucalipto no Brasil. O maior desafio da pesquisa é utilizar a informação. Toda pesquisa, ela parte de uma premissa, né? Então, eu tenho 9 experimentos dentro de um grande projeto. Logicamente que à medida que esse projeto ele vai andando, ele vai evoluindo, a gente começa a ter outras ideias. Ou seja, o que eu estou fazendo principalmente agora nesse projeto é gerar a informação. Depois eu preciso traduzir isso numa aplicabilidade. Qual seria essa aplicabilidade? Por exemplo, eu falei sobre micro-organismos. Eventualmente, eu posso fazer um coquetel de micro-organismos que eu vou jogar no solo e eles vão solubilizar o fósforo e a planta vai absorver mais. Tá? Eu posso, num outro extremo, fazer uma planta geneticamente modificada que talvez cresça um sistema radicular maior ou que libere uma substância que solubilize o fósforo que está retido no solo. Então, dependendo, logicamente, das informações que eu tiver, dependendo da viabilidade de cada aplicabilidade disso daí, que vai ser feita a decisão. Então, o principal desafio é conseguir enxergar todo o conjunto de informações e depois decidir. Eu vou fazer isso. Esse projeto, assim como outros, desde quando eu me conheço como pesquisador ou professor da Unicamp, é a participação da FAPESP, é o financiamento público pela FAPESP. A FAPESP me dá a tranquilidade de que eu possa desenvolver a pesquisa, que eu possa fazer um papel do pesquisador, que é simplesmente imaginar soluções, construir ideias, sejam elas aplicadas ou não, ela me permite fazer isso daí, né? E eu acho que isso é bastante importante. A finitude dos recursos utilizados em plantios agrícolas ou florestais ou silviculturais é um elemento, hoje em dia e cada vez mais, de grande interesse para a sociedade como um todo. O manejo de plantios florestais vai requerer cada vez mais uma relação muito íntima entre conhecimento e velocidade de reação a esse conhecimento. O conhecimento do quê? O conhecimento de todos os aspectos do ambiente, todos os aspectos biológicos da árvore, desde a sua fisiologia até a sua genômica, e o conhecimento de como usar ferramentas hoje disponíveis para intervir de forma a mitigar qualquer efeito de perda de produção ou de perda de sustentabilidade. Você não faz uma boa floresta se não houver bons pesquisadores e profissionais que venham a campo e entendam a relação ao solo-planta. E o sonho nosso, que é uma silvicultura de precisão, em que a gente colhe as árvores e sabendo o que elas estão extraindo e repondo o que elas precisam, não será conseguido sem essa educação. As duas principais motivações de um pesquisador é o seguinte: é gerar uma informação que seja útil para a sociedade. Tudo bem, essa informação pode ser a longo prazo ou não, mas essa informação, de alguma maneira, ela precisa ter acesso, tá? pela sociedade. A produtividade da cultura do eucalipto no país é praticamente o dobro do que é encontrada na China, ou na Índia, ou na Austrália. Por que aqui é tão produtivo assim? É só por causa do clima? Não, é porque a pesquisa, né, que suportou essa cultura desenvolveu uma tecnologia que faz com que ela seja produtiva, né? O Brasil, com certeza, é o país que tem a melhor tecnologia para a cultura do eucalipto no mundo.